E a gente abre o programa desta sexta-feira, sextou pra cima. Vamos começar pelo Palmeiras, por que não? O Palmeiras que bateu o São Bernardo por 1-0, o gol dele, Flaco Lopes na segunda etapa. Na primeira assistência do garoto Estevão, com a camisa alviverde. O Estevão, que tem 16 anos, está prestes a completar 17. Agora já em abril, se não estou enganado. Deu a sua primeira assistência como profissional. E o Flaco Lopes, nessa temporada, 7 jogos, 5 gols marcados e 5 partidas como titular. Ontem não foi titular, mas saiu do banco de reservas e deu a vitória para o Palmeiras. Um jogo que também foi interrompido por conta da falta de luz aos 28 minutos da primeira etapa. Uma partida que se desenhava aí para um 0-0, mas de repente, Flaco Lopes, Palmeiras 1, São Bernardo 0. Vampeta, muito boa tarde para você. Dá para dizer que o Palmeiras agora tem um centroavante? Vampeta, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos. O Flaco Lopes é a maior contratação da história do Palmeiras, né? Gira em torno de 70 milhões de reais. Ao todo, contrato, tudo. Quer dizer, tendo mais oportunidade, a gente sabe que o Hendrick vai embora para o Real Madrid aí no meio do ano, né? Ele vai tendo mais oportunidade, precisa ainda terminar, começar um jogo e terminar. Não joga 90 minutos, entra, sai. Mas começa a temporada muito bem, terminou bem a temporada, começa bem, artilheiro do Campeonato Paulista, né? Ganhou oportunidade, entra no jogo e primeira bola faz logo, muito bom na bola aérea, né? O garoto Estevão, nada de Messinho. Léo Pelé, professor, tem porque parece. O Léo Pelé é a cara do Pelé. Ele não quer que chame mais ele de Léo Pelé. Verdade. Eu acho que ele está certo. E não ser chamado de Léo Pelé, mas é por causa do rosto, né? Aí já sabe, não é pela bola, né? Aí ninguém chega igual o rei. O Messinho deixa ser Estevão, que é um nome bíblico também. Então, o Abel se reinventando aí, procurando. Da Bíblia você conhece? Conheço, Estevão é nome bíblico. Assim como o nosso Guilherme Silva, mas diga lá. Esse é um monstro. O nosso Guilherme nem conhece de pizzaria, esse aí é fera. Muito legal, a Bíblia de ouro que ele... É um homem de muita fé. Um homem de muita fé, né? Não é Vampeta. Mas aí o Palmeiras, viu, Pedro, mantém a regularidade, tem esse jogo a menos, tem um jogo a menos, pode ser já é o atual campeão paulista. E a melhor campanha decide em casa, né? Logo, o Palmeiras vai estar voltando pro seu estádio, jogando no seu campo mesmo, né? Tá jogando no Barueri por causa da grama do Aliança. Quer dizer, vai mantendo a regularidade. São Bernardo é uma equipe bem treinada, uma equipe forte, por pouco não sobe para a Série B do Brasileiro, não subiu por saldo de gols, né? E perdeu no último minuto um jogo para o Operário do Paraná e não subiu. Isso. Quer dizer, está se desenhando tudo, teve o apagão, né? Aquele apagão, chuva, mas normal, o resultado normal, e o menino vai ganhando confiança, né? O Flaco Lopes, contratação mais cara, vai tendo oportunidade, sabendo que o Hendrick não vai permanecer no segundo semestre. Contratou, pagou caro, tem que jogar. Flaco Lopes e o Hendrick, que voltou da seleção, abriu mão da folga depois do torneio pré-olímpico e ontem já foi titular. Tá todo mundo projetando essa dupla, né? Hendrick e Flaco Lopes no Palmeiras. Mas é verdade também que a gente está falando do 8º jogo do Palmeiras na temporada, com 8 escalações diferentes. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você. Flaco Lopes saiu do banco e deu a vitória para o Palmeiras. Verdão tem centroavante agora, Vanderlei? Eu acho que está naquela fase, nesse instante, de temos centroavante, mas está começando a temporada. Ele estava meio esquecido pelo professor, não estava? Não ficou esquecido por um tempo pelo professor? O Abel, inclusive, em alguns momentos, deu umas cacetadinhas dele e tal, mas agora ele está colocando a bola para dentro e aos poucos vai ganhando espaço. O fato do Hendrick sair do Palmeiras dentro de algum tempo, o Palmeiras está se ajustando, né? E ele é um jogador que tem mostrado eficiência. Aliás, é uma palavra muito usada pelo Abel. O futebol é sinônimo de eficiência, é verdade. E ele está fazendo o que se espera dele, gols. Tomara que embale, né? Foi uma contratação para muita gente esquecendo o valor, mas o Vampeta acabou de dizer, um pacotão de 70 milhões, né? 70 milhões, o valor total. Contrato e a compra. É isso aí. E tomara que, eu acho ele um centroavante muito oportunista, bacana, tem uma impulsão muito forte. Tomara que dê certo. No jogo aéreo é sempre uma surpresa. É isso aí.
é um atacante que não fica muito paradão na área, sai para armar as jogadas. O Abel até disse isso outro dia. Se ele quiser usar o Flaco Lopes como meio atacante, pode utilizar também, porque ele se movimenta, sai da área, tabela, enfim. Tá aí, Flaco Lopes, Palmeiras 1, São Bernardo 0. Teve o nome cantado pela torcida, tá com moral o argentino. Tem outro argentino também que vem jogando muita bola, que é o Aníbal Moreno. Os argentinos são as novidades aí desse Palmeiras no começo de temporada. Mauro César, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto. A sua avaliação dessa vitória do Palmeiras por 1-0, gol dele, Flaco Lopes, Mauro César. Boa tarde, Pedro, companheiros. Bem, o Flaco Lopes é um jogador muito disputado na Argentina, pelos times maiores que o Lanús, de onde ele veio. É um jogador jovem, artilheiro, mas que teve muito poucas oportunidades durante um bom tempo. Ele chegou a ser a última opção. Antes dele tinha Navarro, tinha o Breno, aí depois o Hendrick, naturalmente, também ganhou espaço, que é muito natural nesse caso específico, e agora ele tem tido a oportunidade, está mostrando que ele é um bom jogador. É o mais caro jogador que o Palmeiras já contratou na história, né? Cerca de 10 milhões de dólares, e agora ele está mostrando que tem o seu valor. Não é fraco, como muita gente dizia, né? Já que o apelido dele é Flaco, mas Flaco no sentido de magro, né? No idioma do país dele. E é um jogador que está mostrando que é útil e vai continuar. Já fez gols importantes. Por exemplo, ele fez o gol do empate contra o Botafogo da virada 4-3. Ele entrou e fez o gol. Então já mostrou que não foi dinheiro jogado fora, não. O problema é que o Palmeiras muitas vezes não trabalha bem essas contratações, não há paciência. E aí já querem que traga outro, não serve mais, e não é bem assim. E a gente sabe que o Flaco Lopes, no ano passado, ganhou poucas chances. Nós temos até uma arte aqui com um comparativo da temporada passada para essa, né, do Flaco Lopes, que veio do Lanús da Argentina em 2023. 40 jogos, só que desses 40 jogos, 12 como titular, 8 gols marcados. Desses 8 gols marcados, também há um detalhe. Um deles contra o Botafogo, aquela virada para cima do Fogão, que foi determinante para a conquista do título. O Flaco Lopes empata o jogo para o Palmeiras, mesmo não tendo assim aquela minutagem, ele entrou no jogo e decidiu. Em 2024, já são 7 jogos, 5 partidas iniciando como titular e 5 gols. Tá aí, portanto, os números de Flaco Lopes, porque a gente olha esse número cheio, né? 40 jogos, apenas 8 gols, baixo aproveitamento, não. Apenas 12 partidas como titular e 8 gols marcados, né? E ele teve pouca sequência. Eu só lembro daquela sequência do Flaco na final do Campeonato Paulista, que aí enfrentou o Bolívar, ele fez gol, enfrentou a Água Santa no segundo jogo, fez gol, contra o Tombense pela Copa do Brasil, Cuiabá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e depois dali saiu do time. Aí o Hendrick foi ganhando mais espaço, outros atletas foram ganhando a preferência do Abel Ferreira e em 2024 parece que o Flaco começa a deslanchar. E aí também tem aquela história, mas é só o Campeonato Paulista. Não é, Vanderlei Nogueira? Mas se ele está marcando e os outros não estão marcando, eu acho que ele tem algum mérito aí. É o que temos para o momento, né? Essa competição, eu não tenho o número exato aqui, mas desses 12 jogos que você abordou, ele entrando como titular, eu acho que não ficou como titular o tempo todo. Ele pode ter entrado como titular, mas não jogou 90 minutos. O tempo todo, os 90 minutos. Então, isso tem que ser levado em conta também. Mas agora é o que está em discussão aqui. O Campeonato Paulista é o que está em desenvolvimento, é o chamado laboratório, preparação, está azeitando a engrenagem, afinando a orquestra. Você pode definir como você quiser, mas ele está mostrando que está ocupando um espaço importante. Eu acho que está sendo observado e o treinador, aparentemente, pelas últimas declarações, tem entendido que ele é uma peça importante para o time. Até para não repetir o que aconteceu, por exemplo, com o Merentiel. Porque o Merentiel chegou junto com o Flaco Lopes, os dois foram apresentados ao mesmo tempo. O Merentiel, ele não teve assim tantas chances, ainda assim marcou gols decisivos na campanha daquele título do Campeonato Brasileiro de 2022, porque o jogo contra o Santos estava difícil, clássico, Palmeiras com 1 a menos, ele entra e faz o gol da vitória. Contra o Bragantino também entra, marca e ajuda o Palmeiras naquela campanha, um jogo difícil fora de casa contra o Bragantino. Não teve espaço
Palmeiras cedeu ele por empréstimo com opção de compra ao Boca Juniors, enfrentou o Palmeiras na Libertadores e participou da jogada do gol no Allianz Parque. Boca, ele fez agora gol agora. Acho que nos últimos 27, aliás, acho que nos últimos 27 jogos ele veio numa sequência aí de 20 gols, o Merentiel. Ele tá muito bem lá no Juniors. Tá muito bem. Então, assim, um atleta que não teve aquela sequência, aquela minutagem no Palmeiras e agora vem mostrando o seu futebol no Boca Juniors. Vai ter gente que vai lembrar do Borja, que agora está se destacando com a camisa do River Plate. Acho que o Borja já é um outro caso, porque teve muitas oportunidades, muitas chances, várias sequências aí e não engrenou. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira, que falou sobre o Borja, falou sobre o Merentiel, falou sobre o Flaco Lopes, esse momento do Flaco com a camisa do Palmeiras. O Abel Ferreira fala e você acompanha aqui na Jovem Pan. Felizmente os nossos jogadores sabem aquilo que nós trabalhamos dentro do clube e sabem também lidar com aquilo que é o 8 do 80 do futebol brasileiro. O Borja aqui não deu nada, foi completamente torcidado pelos nossos torcedores, está no River, está bem. Entre outros, podia estar a falar no Pedro que saiu no Flamengo e foi assobiado, o Hulk que saiu no jogo do Atlético Mineiro, jogadores fantásticos, com registros fantásticos, mas a cobrança aqui é muito grande. Já disse, tenho pena que os mesmos torcedores dos palmeirenses, dos corintianos, dos são paulinos, enfim, de outros estados também, os fluminenses, não fossem tão exigentes que são com os jogadores e treinadores como deviam ser com as regras da sociedade, fazer cumprir as regras da sociedade, e não são. Queríamos nós que fôssemos todos tão exigentes com a nossa sociedade, que era a sociedade onde eu vivo, no Brasil, como são com o futebol brasileiro. Isso é que eu vos desafio a vocês, ser tão exigentes com outras classes, seja judicial, política, financeira, enfim, como são com a classe desportiva. É só isso que eu peço, porque em relação ao Flaco Lopes, e quero pôr já aqui gelo, porque como te disse, eu sempre falei, é preciso tempo, é preciso paciência, mas não é para ele, é para todos os jogadores jovens. E infelizmente aqui no Palmeiras temos o caso do Zé Rafael, temos o caso do Veiga. O Veiga agora é um ídolo, mas já foi completamente amassado, queimaram camisolas, rasgaram. Eles têm isso na memória deles, eles não apagam da memória deles, eles sabem o que é ser cruel. E eu, o que procuro fazer, e já disse isso na última entrevista, quando todos os torcedores do Palmeiras, os verdadeiros torcedores, forem capazes de reconhecer o grande jogo que fizemos aqui hoje, reconhecer o esforço desta equipa, reconhecer que a estrela é a equipa, e em vez de estar a criticar, que é uma minoria, mas nós queremos é que a nossa maioria, que é aqueles que são, como dizem, a ganhar ou a perder, nós vamos estar lá para te apoiar. É isso que nós queremos, é isso que eu, enquanto treinador, peço, como foi os nossos torcedores que estiveram aqui, que nos ajudem, que respeitem o esforço dos nossos jogadores, porque eu já disse mais de 500 vezes, já estou aqui há tempo suficiente, já disse mais de 500 vezes, tudo o que nós fazemos no CT é para proporcionar jogos com esta qualidade que fizemos hoje, e se der para ter um resultado mais elástico de 3 ou 4, como foi hoje, é isso que nós pretendemos. Portanto, vamos meter um gelo nessa euforia toda, e respeitar todos os nossos jogadores que trabalham para ser titulares desta equipe. Mauro César, tá aí a palavra do professor Abel Ferreira, citando o Borja, citando o Hulk do Atlético Mineiro, o Pedro, que ele destacou que foi vaiado outro dia, e também o Flaco Lopes, falando da pressão em cima do futebol brasileiro e desse atacante, o Flaco Lopes, que agora chegou ao seu 5º gol na temporada em 7 jogos até aqui. Mauro César. Bem, eu acho que assim, é normal que jogadores de time grande sejam cobrados, pressionados, né? Técnicos também. São profissionais muito bem pagos, que trabalham em clubes que têm grande torcida, é natural que se cobre. Concordo que existem exageros, né? Cobranças muitas vezes exageradas, descabidas até, e falta de paciência. Isso tudo existe, não sei se isso é uma exclusividade do brasileiro, eu acho até que não. Isso é uma característica que você pode encontrar em vários lugares do mundo, né? E, enfim, agora sobre as questões aí de outros temas sociais e tudo, aí é apenas uma opinião, né? Acho que em todos os países também você vai encontrar pessoas
que cobram mais dos governantes, outras que são mais omissos. Isso em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil tem muita gente que questiona a classe política, que questiona os prefeitos, os governadores, presidentes, vereadores, outros não querem saber. Mas acho que isso não é uma exclusividade do Brasil, não. Isso são coisas distintas. Você pode muito bem cobrar do político da sua cidade, do seu estado, do seu país, e também pode cobrar do jogador, também uma coisa questionar. Aliás, eu acho que o ideal é que se questione tudo dentro do razoável, dentro do limite da civilidade, digamos assim, mas isso, quem trabalha em time grande sofre pressão. Agora, que de fato, às vezes há um certo exagero, também existe também. Ô Vampeta, o Abel tá certo ao falar dessa cobrança, dessa pressão para cima dos jogadores, e muito se falava do Palmeiras e o centroavante, tempos atrás, né? O Palmeiras precisava contratar um centroavante. Tá aí agora o Flaco Lopes. 5 partidas que iniciou como titular, 5 gols marcados, por mais que desses 5 gols marcados, 2 gols ele saiu do banco, né? Contra o Bragantino e também contra a equipe do São Bernardo ontem, Vampeta. Não vamos esquecer que o Flaco Lopes está tendo oportunidade, mas o Endrick vai sair, né? Eu acho que quando ele deu uma entrevista outro dia falando que precisa de um rato de área, né, um Mickey, porque vai ficar com essa carência no ataque do Palmeiras. Vai ficar faltando essa brecha aí que o Endrick vai embora. Ele pediu uma contratação, deve estar aí. O Palmeiras sempre faz em off a contratação. Enquanto a parte de vaiar, ser elogiado, criticado, isso é no mundo todo, né? Não é só aqui no Brasil de se manifestar. A gente vê aí, ó, o Vinícius Júnior, né, sendo atacado diariamente na Espanha. A gente não vê o movimento do mundo todo em apoio ao Vinícius. Até mesmo dentro do seu clube mesmo. Quem mais o apoiou foi o treinador, que um dia lá o pessoal queria falar do futebol e falou, não vou dar entrevista falando de futebol. Vou dar a entrevista falando sobre o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Muito comum. Isso já aconteceu também lá em Portugal, no Porto. Aquele atacante lá Tava jogando no mundo árabe ele. Jogou até o Mundial de Clube. O iraniano. Banega, foi Banega, modo? Que foi também agredido do Porto. Jogou até contra o Flamengo. É um outro nome. O Banega é o meia que está lá no Nível de Bosque, que voltou. Teve esse negócio. Acho que o Palmeiras vai ter que contratar um centroavante, Pedro. Ainda assim, você acha que o Palmeiras precisa daquele rato da grande área que pediu o Abel? É ele que falou. Se a saída do Endrick vai dar uma brecha para outra. Né? Vai abrir espaço. Abrir espaço. Eu acho que para um centroavante... Mariga. O Mariga, é verdade. Ou para um centroavante ou para um meio-campista. Tem muita gente falando agora dessa possibilidade do Maurício. Eu apurei essa informação. Existe o interesse, mas os valores são elevados e o Internacional não quer negociar o Maurício com um time brasileiro, com um concorrente aí pelo Campeonato Brasileiro, pelas competições como um todo, né?